Olá, pessoal, tudo bem? Nessa semana, então, daremos início ao conteúdo de sequências recursivas e sequências não recursivas. Para dar início, a gente vai ver alguns significados, tá? O que é uma sequência? Uma sequência é um conjunto de elementos que são colocados em ordem. Ele segue algum padrão, tá? Recursiva, que é uma repetição usando um mesmo elemento. Não recursiva, ao contrário da recursiva, ela também vai ser uma repetição, porém ela não vai usar o mesmo elemento, ela não vai ter uma regra a ser seguida. A n é a fórmula geral da sequência, onde n é o número do termo. Então, sequência recursiva é aquela em que, para determinar o valor de um termo qualquer, é necessário conhecer o valor de um ou mais termos que o antecedem, tá? Então, eu vou precisar, se eu quero determinar o 20º termo, eu vou precisar saber termos anteriores para conseguir encontrar o 20º termo. Caso contrário, eu não vou conseguir encontrar, tá? Então, por exemplo, dada a sequência AN é igual a 2AN mais 1, determine A5, sendo A3 igual a 6. Então, AN é a minha fórmula geral da minha sequência, dessa sequência aqui, tá? Então, AN é igual a 2AN menos 1 mais 1. A minha pergunta aqui é, determine A5. E eu sei que o A3 é 6, tá? Então, isso é uma sequência recursiva. Eu quero saber o elemento 5, mas, para isso, eu precisei ter o elemento 6 e eu tive que ter uma fórmula, que é a equação geral da minha sequência, tá? Para mim descobrir o valor 5, então, além de já ter o elemento 3, eu vou precisar descobrir primeiro o elemento 4. Então, é isso que foi feito aqui. Então, A5 é igual a 2A4 menos 1 mais 1. Prof, como é que você fez isso? Eu quero saber o elemento 4, então eu botei o 4 no lugar do meu N aqui na fórmula geral. Então, ficou assim. Fazendo 4 menos 1, eu tive o A3. Então, ficou A4 é igual a 2A3 mais 1. O A3 eu tenho aqui no meu enunciado que vale 6, então eu vou substituir ele. Então, vai ficar A4 é igual a 2 vezes 6 mais 1. 2 vezes 6 é 12, mais 1, 13. Então, o meu quarto elemento dessa sequência vale 13. Agora que eu sei o 3, eu sei o 4, eu vou descobrir o elemento 5. A mesma coisa que eu fiz com o 4, eu vou fazer com o 5. Aonde tiver n na minha equação geral da sequência, eu vou colocar o número 5. Então, ficou A5 é igual a 2A5 menos 1, mais 1. A5 é igual a 2A4 mais 1, né? 5 menos 1 é 4, então ficou 2A4 mais 1. O A4 eu acabei de descobrir que é 13, então eu vou substituir ele lá também. Então, ficou 2 vezes 13 mais 1. 2 vezes 13, 26, mais 1, 27. Sequência não recursiva é aquela em que, para determinar o valor de um termo qualquer, não é necessário conhecer nenhum valor que o antecede. Então, a sequência não recursiva é o contrário da sequência recursiva. Na sequência recursiva, a gente precisa ter termos anteriores para conseguir ir descobrindo os próximos. E na sequência não recursiva, eu não preciso saber esses outros elementos. Então, por exemplo, dada a sequência AN igual a N ao quadrado, determine a 11 e a 15. Então, eu quero saber os elementos 11 e o elemento 15. Então, para mim descobrir o elemento 11, eu vou colocar 11 no lugar do N, aqui na minha fórmula geral, aqui, a N igual a N ao quadrado. Eu vou substituir o 11 aqui no lugar do N e vou resolver. E a mesma coisa depois eu vou fazer com o 15. Então, ficou a 11 é igual a 11 ao quadrado. 11 ao quadrado é 11 vezes 11, 11 vezes 11 é 121. Então, o meu elemento 11 vale 121. Agora, o meu elemento 15, aonde tinha n na minha equação geral, eu vou colocar o 15. Então, ficou A15 é igual a 15 ao quadrado. 15 ao quadrado é 15 vezes 15. 15 vezes 15 é 225. Então, o meu termo 15 vale 225. Outro exemplo da minha sequência recursiva. Dada a sequência numérica AN é igual a 4AN menos 1 menos 3, sabendo que A3 é igual a 2, determine os dois termos seguintes. Então, primeiro de tudo, essa é a minha equação geral. AN é igual a 4AN menos 1 menos 3. Eu tenho como dados os elemento 3, que é o A3 igual a 2. E a minha pergunta é, determine os dois termos seguintes. Se eu tenho A3, os termos seguintes são quem? O A4 e o A5.
Então, é isso que eu vou descobrir. Quando eu quero descobrir o elemento 4, eu coloco 4 no lugar do n, aqui na minha equação, e resolvo. Então, vai ficar A4 é igual a 4, a 4 menos 1 menos 3. 4 menos 1 é 3, então ficou A4 é igual a 4A3 menos 3. A3 tem no meu enunciado que vale 2, então eu vou substituir ele aqui. Então ficou A4 é igual a 4 vezes 2 menos 3. 4 vezes 2 é 8, 8 menos 3 é 5, então o meu elemento 4 vale 5. Agora, o meu próximo elemento vai ser o 5. Então, ficou A5 é igual a 4A5 menos 1 menos 3. 5 menos 1 é 4. Então, ficou A5 é igual a 4A4 menos 3. A4 a gente acabou de descobrir que é 5, então eu vou substituir ele aqui. Então, ficou A5 é igual a 4 vezes 5 menos 3. 4 vezes 5 é 20. 20 menos 3 é 17. Então, o meu elemento é 17. E aqui encerrou. Por quê? Porque estava me pedindo os dois termos seguintes. Dois termos seguintes do A3 é o A4, que vale 5, e o A5, que vale 17. Agora, outro exemplo da sequência não recursiva. Dada a sequência AN é igual a N vezes 5, determine os 5 primeiros termos dessa sequência. Primeiro, essa aqui é a minha equação geral. AN é igual a N vezes 5. Qual a minha pergunta? Determine os 5 primeiros termos. Quem são os 5 primeiros termos? É o termo 1, o termo 2, o termo 3, o termo 4 e o termo 5, tá? Para descobrir o termo 1, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o número 1 aonde tem n na minha equação geral. Então, ficou A1 é igual a 1 vezes 5. A1 é igual a 5, né? 1 vezes 5, 5. A2, eu vou substituir o 2 onde tem n na minha equação geral. Então, ficou A2 é igual a 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10, então o meu elemento 2 vale 10. A3, substitui o 3 onde tinha n na minha equação geral. Então, ficou A3 é igual a 3 vezes 5, que é 15, então o meu elemento 3 vale 15. O A4 é igual a 4 vezes 5, que é 20, então o meu elemento 4 vale 20. O A5 é igual a 5 vezes 5, que é 25, então o meu elemento 5 vale 25. Então, ó, eu encontrei os 5 primeiros termos da sequência. Quais são? 5, 10, 15, 20 e 25. Se vocês prestarem atenção, um exemplo de uma sequência não recursiva pode ser a tabuada. Neste caso, aqui, a tabuada é de 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. E assim eu posso descobrir qualquer um dos outros elementos. Por exemplo, o elemento 7 é 7 vezes 5, que é 35. E assim por diante. Então, é o seguinte, eu peço que vocês copiem o conteúdo dos slides no caderno de vocês com a data de hoje, tá? E agora, a gente tem os exercícios. Primeiro exercício. Escreva os 6 primeiros termos da sequência. AN é igual a 4N menos 3. Então, 6 primeiros termos da sequência. O que eu quero saber aqui na 1? O termo 1, o termo 2, o termo 3, o termo 4, o termo 5 e o termo 6. Como que eu vou encontrar isso? Vou utilizar a fórmula geral, que está aqui, AN é igual a 4N menos 3, e vou substituir primeiro o 1 no lugar do N, depois o 2, depois o 3, e vou resolvendo. 2. Escreva os 3 primeiros termos da sequência AN é igual a 6 mais AN menos 1, sendo a 1 igual a 0. Essa aqui é uma sequência recursiva. Por quê? Porque ela me deu um termo e ela vai precisar utilizar termos anteriores aqui, o AN menos 1, para descobrir os demais. Então, essa é a fórmula geral e eu quero saber os 3 primeiros termos da sequência. Eu já tenho que A1 é igual a 0, então os outros 3 primeiros termos vão ser quem? O termo 2, o termo 3 e o termo 4. Exercício 3. Determine os termos 20 e 32 da sequência AN é igual a 3N mais 2. Então, se eu quero saber o termo 20, eu vou substituir 20 aqui no N e vou encontrar o seu valor. Quando eu quero saber determinar o elemento 32, eu vou substituir 32 aqui onde tem N e vou encontrar o seu valor. 4. Dada a sequência AN é igual a N menos 1 mais N mais 3, e sabendo que A5 é igual a 9, determine os termos 6, 7 e 8. Então, essa é uma sequência recursiva, essa é a minha fórmula geral, e eu sei o elemento 5, eu quero saber o elemento 6, 7 e 8. Basta substituir esses valores aonde tem N para encontrar quais são os valores destes respectivos termos.
E o último exercício, classifique as sequências a seguir em sequência recursiva, SR, e sequência não recursiva, SNR. Então, eu tenho 4 sequências aqui, e eu quero que vocês classifiquem e me digam por quê, quais delas são recursivas e quais delas são não recursivas e por quê, tá? Pessoal, seguinte, qualquer dúvida, quero que vocês entrem em contato comigo lá no WhatsApp, chama para a gente retirar as dúvidas de vocês e vocês conseguirem resolver todos os exercícios, tá? Vocês devem copiar todo o conteúdo desses slides no caderno com a data de hoje e quando terminarem de resolver os exercícios, vocês devem tirar foto do conteúdo e dos exercícios e postar lá no sistema para mim, ok? Qualquer dúvida, me procurem, de verdade, estou aqui para ajudar todos vocês. Boa semana e bons estudos a todos. Tchau!